Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui para começar a nossa live, nossa conversa sobre Espiritismo. Por favor, me digam se o som está ok. Outro dia o som não estava bom. Espero que esteja tudo bem. Eu não estou vendo o horário, eu acho que faltam alguns minutinhos aí. Sumiu aqui o horário. Alguém me dá um ok aí para ver se tá beleza o som, se tá ok, para a gente começar. Vocês estão ouvindo bem? Rosi, Jussara, tá ok o som aí? Oi, Majori, tudo bom? Que bom receber você. Tá tudo ok o som então, meninas? Eu perdi o relógio aqui, eu acho que já estamos na hora. Oi, Walter e Marli, tudo bom? Que bom, pessoal, que bom. Vamos mais uma reflexão sobre a nossa doutrina espírita, mais um estudo breve. Vamos inicialmente, então, fazer uma prece de agradecimento, uma prece ao nosso Pai Maior, agradecendo por tantas oportunidades que Ele nos tem dado. Tantas vezes a gente erra, mas a bondade e a justiça divina sempre nos acolhem e nos dão mais uma chance, mais uma encarnação, mais uma vida, mais uma oportunidade. Que nós possamos aproveitá-la bem, essa atual, reparando então o que nós temos feito de errado. E é justamente sobre essa reparação das faltas que é o nosso tema de hoje. Eu usei como base o livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, no capítulo... Ai, desculpa, gente, esqueci o capítulo. Mas, enfim, tem um lugar aqui que ele diz, que se chama Nossa, estou perdida aqui. Aqui, primeira parte, capítulo 7, o Código Penal da Vida Futura. Ele, então, nos explica como é que funciona a reparação das nossas faltas, como é que funciona digamos, quando a gente faz algum estrago moral, quando a gente faz alguma coisa má, o que a gente tem que fazer para consertar. Então, nós todos estamos aqui porque temos ainda coisas a aprender, temos imperfeições para ajustar, e é por isso que nós estamos vivendo na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Se estivéssemos em melhores condições, estaríamos num mundo um pouquinho mais evoluído. Portanto, todos nós estamos sujeitos, nessa atual situação, então, em falhas. Todos falhamos, todos erramos, uns mais, outros menos, uns cometem crimes horríveis, outros apenas pequenas faltas. Outros apenas deixam de fazer o bem, o que já é um problema, né? A gente sabe que não basta não fazer o mal, tem que fazer o bem. Enfim, todos nós temos faltas. E isso significa desvio do caminho do bem, basicamente. E aí, por mais endurecido no crime que a pessoa esteja, vai chegar uma hora
que ela vai perceber que aquilo não lhe faz bem, porque o mal faz mal para a pessoa que comete aquele mal. Faz mais mal para ela até do que para aquele que está sofrendo o mal, porque as consequências são inúmeras, né? De ter feito alguma coisa errada. E por mais que a pessoa esteja, como eu disse, endurecida no crime, né, na maldade, vai chegar uma hora em que ela vai se cansar daquela situação, porque o mal cansa, o mal faz mal para ela própria e vai chegar uma hora que ela não vai mais suportar e ela vai querer voltar ao caminho do bem, voltar ao caminho do Pai, ao caminho do bem. E isso é uma coisa que nos faz lembrar a pergunta 621 lá do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec perguntou para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Quer dizer, onde que está escrita aquela lei que diz o que a gente deve e o que a gente não deve fazer? E a resposta é muito profunda. A lei de Deus não está escrita em nenhum livro sagrado, não está escrita em nenhum código. A lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Então, é nesse sentido que eu digo que até o pior criminoso vai chegar uma hora em que a própria consciência vai apontar: isso não estava certo, isso que você fez não devia ter sido feito. Então, nessa hora, quem é que vai julgar aquela criatura? É a sua própria consciência. Cada um é o juiz de si mesmo. É como se, num espelho cósmico, a pessoa se enxergasse em toda a sua plenitude, em todos os seus problemas, as suas imperfeições. E aí, naquela hora, então, ela vai querer consertar aquilo que está errado. E isso, então, tem a ver com a noção do certo e o errado, do que o deve e o que não deve. A gente lembra daquela passagem de Paulo: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então, é nessa hora que a pessoa vai perceber que ela podia fazer aquilo, que ela tinha livre-arbítrio para escolher, e escolheu o caminho errado. E nesse sentido, então, é que vem a noção que o Espiritismo frisa muito, que é diferente das outras religiões, que no Espiritismo não se usa o termo pecado, não se usa essa palavra. Às vezes a gente até pode usar por vício de linguagem, mas não naquele sentido tradicional. Porque o pecado, ele vem com toda uma noção de culpa e de pena, né? De pena no sentido de penalidade, né? De tem que ser punido, né? Tem que ficar de castigo. E essa é uma noção de fé muito infantil, né? A gente até já comentou aqui que a fé espírita é uma fé adulta, é uma fé mais consciente. Então, nesse caso, nessa hora desse arrependimento, então, vem não a noção de pecado, mas a noção de responsabilidade. Então, fez coisa errada e é responsável por aquilo. Então, não tem a noção da culpa e nem da punição, mas tem a noção da responsabilidade e também da consequência, porque tudo que se faz tem uma consequência. Então, eu quando era mais criança, eu ficava pensando assim: tudo bem, Deus sabe tudo que a gente está fazendo, mas onde será que existe o armazenamento dessa informação? E aí, com o Espiritismo, eu aprendi, e é uma coisa que tem muita lógica, né? Tudo aquilo que a gente fez não está guardado com Deus, está guardado aqui na nossa consciência. Então,
é como se cada um de nós tivesse um pendrive aqui na cabeça ou na consciência, e Deus dá uma olhada para nós e já sai a ficha completa. Então, nós é que somos o armazenamento de todos os nossos erros, de todos os nossos acertos também, por que não? E tudo fica registrado, né? Tudo fica registrado lá na nossa consciência. Então, a partir do momento que a gente acessa esse registro e se arrepende, né, daquilo que fez errado, esse é o primeiro passo. Então, no Espiritismo, a gente aprende que essa volta ao bem, essa volta ao caminho reto, tem 3 passos. O arrependimento é apenas o primeiro passo, é importantíssimo, é lógico, porque é uma mudança de rumo, né? Eu estava indo num caminho errado e eu resolvi mudar o rumo para o caminho certo. Então, eu dei uma volta, é o primeiro passo realmente, é o arrependimento. E como eu falei, esse arrependimento muitas vezes vem pelo cansaço e pelo sofrimento. A pessoa cansa de ficar insistindo no mal. E aí, depois do arrependimento, alguma coisa mais tem que ser feita. Não basta se arrepender. O próximo passo, então, se chama expiação. A expiação significa que a gente passa exatamente ou aproximadamente pelo mesmo sofrimento ou pelo mesmo problema que nós fizemos alguém passar. E aí, sobre isso, eu tenho um trechinho aqui do livro Dor Suprema, que é um livro que foi psicografado por Zilda Gama, e ele foi ditado pelo espírito de Victor Hugo, aquele escritor francês, e ele coloca de uma forma muito apropriada, né, na minha opinião, o porquê dessa necessidade da expiação. Então, eu vou ler, rapidinho. É assim: como poderia alguém aquilatar, quer dizer, medir o sofrimento alheio, se não tivesse já estado em idêntica situação? Como pode o traidor ajuizar, quer dizer, avaliar, o flagelo da deslealdade que a sua vítima padeceu, sem ter o coração apunhalado por iguais suplícios? Quer dizer, a pessoa, para sentir o que ele fez o outro sofrer com a traição, ele vai ser traído também. Depois ele continua: como pode o homicida experimentar o martírio da violenta ruptura dos laços vitais, porque a gente sabe que uma morte que não estava planejada é uma ruptura violenta daqueles laços vitais, do fluido vital que a pessoa ainda tem, né, que é aquele tanque de combustível da vida que ainda está cheio. Então, é uma coisa muito brutal, uma morte que não estava planejada. Então, como pode o homicida experimentar o martírio da violenta ruptura dos laços vitais que prendem a alma ao corpo, se não sofrer a mesma rude pena e o mesmo tipo de morte? Nesse caso, o Victor Hugo ainda explica: a lei de Italião, explicada dessa maneira, é muito coerente. A gente costuma associar a lei de Italião a uma coisa mais bárbara, mais primitiva, né? Olho por olho, dente por dente. Mas se a gente observar dessa maneira, realmente faz sentido. Lembrando que não necessariamente essa reparação vai ser na mesma vida, na mesma existência que a pessoa está agora presente. Pode ser numa encarnação posterior, né? Não existe uma regra fixa para isso. Então, a gente vê que, com isso, as marcas daquele problema que nós causamos no outro,
eles se apagam, porque o nosso remorso acaba se desfazendo, né, com essa passagem nossa pelo sofrimento que nós causamos aos outros. Com isso eu lembro do livro da Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, onde é relatado que um dos piores sofrimentos que os suicidas têm, né, no mundo espiritual, quando eles chegam lá, é justamente o arrependimento, o remorso, a lembrança de ter feito fazer as pessoas queridas sofrerem muito, né? E que é muito doloroso o arrependimento. Nesse caso, a expiação praticamente limpa esse arrependimento, porque aquilo que eu fiz o outro passar, eu passei também. E é com isso, então, que a gente acaba entendendo alguns sofrimentos que, aparentemente, às vezes a gente vê as pessoas passando e pensa assim, mas, meu Deus, essa pessoa não fez nada, por que que ela sofre tanto? Ou por uma doença, ou por um problema de família muito sério, enfim, coisas horríveis que acontecem com as pessoas, pessoas de bem, né? Que você pensa assim, mas onde está a justiça divina? Né? E é por isso que a reencarnação acaba sendo a chave dessas dúvidas todas, né? Se a gente considerar uma existência apenas, realmente a gente veria, né, se a gente acreditasse que existe só uma encarnação, que não tinha sentido, que justiça não fazia sentido, né? Mas quando a gente pensa em várias encarnações, então é como um quebra-cabeça que tudo se encaixa. Então, nós já vimos um passo, que é o arrependimento, e o outro passo, que é a expiação. E falta um terceiro passo. Por quê? Porque, nesse caso, vejam bem, imagine que eu matei uma pessoa. Então, eu cometi uma falta. O primeiro passo é o arrependimento. Ok, já passei por isso. Segundo passo, a expiação. Digamos que eu também fui assassinado. Acabou. Agora vamos pensar, e aquela criatura que eu prejudiquei? Será que ela não precisa ser ressarcida, ser recompensada por aquele problema que eu causei? Ou fica por isso mesmo? Ela sofreu um monte, ela teve um monte de problema e sinto muito? Não. Aí é que entra a reparação, que é a última etapa da volta, né? Como a gente falou, a volta ao caminho do bem. Então, nesse caso, a reparação, ela diz respeito justamente à vítima, àquela pessoa que sofreu o problema que eu causei. Então, mesmo nós, né, aqui no nosso senso de justiça humano, né, tão imperfeito, a gente tem essa noção de que as pessoas precisam algum tipo de compensação pelo sofrimento que ela passou. Então, nesse caso, a reparação consiste em exatamente fazer o bem àquela pessoa a quem a gente tinha feito o mal, ajudar a quem nós tínhamos prejudicado. E isso também não é necessariamente na mesma encarnação. Isso pode ser um planejamento para uma existência futura em que eu vou chegar lá no departamento de planejamento do mundo espiritual, vou chegar à conclusão do problema que eu causei daquela pessoa e vou planejar que eu vou ajudá-la ou vou minimizar os seus sofrimentos de alguma maneira, vou auxiliar aquela pessoa de alguma maneira, nascendo na mesma família, ou sendo uma pessoa próxima,
ou uma pessoa que é acolhida na família, né? Uma nora, um genro, um filho de criação, ou um filho mesmo, né? Um filho de sangue mesmo. Então eu vou proporcionar àquela pessoa que eu prejudiquei justamente o benefício que eu tirei dela naquela ocasião que eu fiz esse prejuízo. E ainda no livro do Céu e Inferno tem vários relatos, né? O livro é composto de vários relatos de espíritos que comentam como eles estão se sentindo lá na espiritualidade e comentam então por que eles estão naquela situação e o que eles fizeram para chegar ali. Então o livro é dividido entre os espíritos que estão muito bem, os espíritos que estão mais ou menos, né? Então os muito bem estão felizes, os mais ou menos estão numa situação intermediária, tem os infelizes, tem os suicidas, que estão mais infelizes ainda, e tem também aqueles que estão endurecidos ainda, quer dizer, ainda não acordaram a consciência, né? Ainda não perceberam o prejuízo que eles mesmos estão fazendo. Então, lá naquela situação dos espíritos que estão intermediários, ele cita o caso de um espírito, está lá no capítulo 8, na segunda parte. Um espírito chamado Simmel Lisgol, que morava na França, no século XVIII, XIX, não me lembro, e ele foi então relatar, lá na mesa mediúnica do Allan Kardec, foi relatar o problema dele. E ele conta então que há muito tempo atrás ele tinha sido um rei muito tirano, muito avarento, e ele era tão avarento, ele pensava tanto nessa coisa de arrecadação de impostos, logicamente para encher os seus cofres, os seus tesouros, que vejam o absurdo. Ele cobrava imposto até dos mendigos. Ele cobrava uma porcentagem da esmola que os mendigos arrecadavam nas ruas. Aí ele relata que ele passou um bom tempo na espiritualidade, depois que ele desencarnou, né, como rei, até que ele realmente entendeu todo o processo, que ele precisava realmente se regenerar, né? A gente sabe que na espiritualidade existem cursos, existem palestras, enfim. Ele participou de todo esse tratamento e depois de muito tempo nessa condição, ele programou então essa última reencarnação que ele tinha tido, com esse nome aí, e ele então foi um mendigo. Ele foi um mendigo nas ruas de Paris e ele ficou 30 anos mendigando e ele era famoso nas ruas gritando: lembrem-se dos pobres, das viúvas e dos órfãos. E com isso ele pedia dinheiro e ele realmente ajudava os pobres, as viúvas e os órfãos. Então ele conseguiu. Ele tinha muita capacidade de pedir as esmolas e ele conseguiu uma pequena fortuna, que até no livro eles chegam a dizer o quanto de dinheiro que ele conseguiu arrecadar durante esses 30 anos. E durante todo esse tempo, aquele dinheiro que ele arrecadava, logicamente um pouco ele usava para sobreviver, mas ele usava para ajudar o tratamento de doentes, pagava o ensino, né, a escola de crianças pobres e distribuía comida aos necessitados. Então, vejam só, nessa encarnação, né, pensando agora nessa questão da reparação e da expiação, a gente vê que, na verdade, ele passou pelos dois processos. Por quê? Ao encarnar como mendigo, ele estava expiando, né, o problema dele explorar os outros mendigos. E ao
dar o dinheiro que ele arrecadava como mendigo para as pessoas mais necessitadas do que ele ainda, ele estava pagando a falta que ele tinha cometido com aquelas pessoas que ele tinha explorado, né? Ele explorava os mendigos na encarnação como rei. E aí ele contou que, finalmente, depois de muitos anos de sofrimento que ele tinha tido no mundo espiritual, em função dessas falhas, ele diz que, finalmente, ele sentia o que é a felicidade, depois de ter passado toda essa existência mendigando e ajudando os outros. E aí, com isso, eu trouxe também uma frase, né, já concluindo aqui, uma frase da mentora do Divaldo Franco, a Joana de Ângeles. É uma frase que está no livro Leis Morais da Vida. É uma frase muito curta, mas muito profunda, e a gente tem que pensar um pouco. A primeiro momento a gente escuta essa frase, parece que é meio esquisita. Olha só. A frase é a seguinte: desgraça real é sempre o mal que se faz e nunca o mal que se recebe. Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Então, desgraça real, quer dizer, aquela que não é imaginária, né? Porque às vezes a pessoa pensa que é uma desgraça, mas é só uma aparência, né? Então, a real mesmo é o mal que eu faço para os outros. Por quê? Porque ao fazer o mal para os outros, eu estou entrando em débito, né, com a justiça divina, e depois eu vou ter que fazer todo esse processo. Então, eu estou me prejudicando ao fazer o mal para o outro. E a segunda parte da frase: e nunca o mal que se recebe. Então, o mal que se recebe não é uma desgraça real, não. Pelo contrário, se a gente refletir sobre isso que nós acabamos de falar, toda desgraça que se recebe, todo mal que se recebe, na verdade, é um pontinho a mais que a gente está ganhando por alguma coisa que nós fizemos lá no passado, estávamos devendo, estávamos em débito, e estamos quitando aquela conta. Então, cada coisa errada ou cada problema que aparece na minha vida, eu tenho que ficar contente porque eu estou quitando aquela conta que eu tinha com a justiça divina. Então, com isso, mais uma vez, a gente vê o quanto é consolador pensar dessa forma. O quanto a gente tem que aceitar, sem reclamar, porque os espíritos também dizem que se a gente ficar reclamando, não vale, né? Essa quitação não foi bem feita. E com isso, então, a gente percebe que cada vez mais nós temos que, durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, pensar um pouquinho mais. Espera lá, por que eu estou reclamando disso? O que está acontecendo aqui? De onde será que vem isso? E quando a gente começa a pensar assim, tudo tem uma dimensão diferente. Na verdade, nossa cabeça começa a funcionar diferente. A filosofia de vida da nossa existência muda de ponta cabeça, para o melhor, para o bem. Então, com isso, eu desejo uma ótima semana a todos, que nós possamos nos reunir aqui na próxima semana com mais um colega, mais um irmão do Espiritismo, que vai nos brindar com alguma reflexão, e que nós possamos, então, com a graça de Deus, com a ajuda dos nossos anjos de guarda, que nós possamos receber essas intuições, né? Os nossos anjos de guarda estão constantemente ao nosso lado, e a forma como eles usam para nos
nos dá dicas de como proceder bem, de como nos livrar do mal, né? Na verdade, a oração do Pai Nosso acaba com livrai-nos do mal, né? Mas, na verdade, o que a gente tem que pedir para o Pai é força para combater o mal que está dentro de nós. Então, com isso, espero que todos tenham uma semana muito feliz e que a gente consiga cada vez mais colocar em prática esses ensinamentos que são simples, são bonitos e nos fazem muito bem. Obrigada e boa noite.